Entrei. Aí eu vou esperar mais um pouquinho para chegar o restante aqui. Ih, tio, Fala. não consigo Ah, pô, acho que esse criar a aqui, tela. acho que esse aqui eu tenho que permitir, entendeu? Mas calma aí, só um instante. Fala, Alex. Aí, tenta aí. Deixa eu ver. Foi. Beleza. Obrigado. Ah, aham. Aí a gente parou na página 137, tá bom? Tá, deixa eu iniciar aqui. Cadê? Tá indo? Tá. Aí, beleza. Aí nessa página, dá um pouquinho de zoom, tá bem? Aqui? Isso. Show. Aí se a gente observar, tá bom, tá bom. Vai lá sobe a tela para ir lá nos Estados Unidos. Esse aí é um gráfico, galera, ó. Sempre que tiver um gráfico como esse, deixa eu ver um negócio aqui. Agora, deixa eu ver um negócio aqui rapidinho. Só um instante. Vamos lá. Se tiver alguém. Se vocês tiverem contato de alguém, compartilhe esse link aí, tá, galera? Com os demais colegas, tá bom? Vamos lá. Aqui nesse gráfico, sempre que existe um gráfico como esse, a gente está olhando aqui, ó, país, aqui do lado, beleza? Aqui está falando, é muito importante a gente ver o título, ó, matriz de transporte no mundo, tá bom? Aqui está falando do transporte, né? E aqui fala país, aqui do lado hidrovia, né, que seria o transporte através das águas, ferrovia, transporte através dos trens, e rodovia, que seria o transporte através de carros, né, de automóveis. Então, mas a gente está falando sobre as águas. Então, aqui está falando assim o seguinte, na questão. Agora pode descer um pouquinho, Caleb? Mostra que. Aí, valeu. Aí fala o seguinte: qual é o país. Desculpa. Qual é o país que se destaca pelo uso das hidrovias? Aí vai falar o seguinte: entre os países apresentados, os Estados Unidos são os que apresentam a maior porcentagem de uso de hidrovia, segunda posição entre os 5 países. Entre os 5 países é o Brasil, com a participação de 18,2%. Então, galera, na verdade, por que o Brasil se destaca? Porque lá também houve um investimento, tá, no transporte aquático, através das hidrovias. Essa é a grande questão. O Brasil, ele se encontra em quinto lugar porque existe uma grande quantidade de águas, mas não existe o investimento. Então, esse investimento, galera, ele tem que ser um investimento feito pelos governos ou uma grande empresa, porque, por exemplo, pessoas normais, assim, comuns, como eu, né? Comuns que eu falo assim, que não tem um capital, um grande dinheiro para investir, né? Não pode fazer. Pode até investir nessas áreas, mas não será como um investimento assim feito nacionalmente, né? Através de um governo federal, por exemplo, tá? Pode ser o município, pode ser o estado, mas é uma responsabilidade dos governos locais. Entendeu essa questão, galera? Então, vou partir para B, tá? Vamos lá. Qual é
E para responder tanto a B e a C, eu vou olhar o quê? Esse gráfico que está aqui em cima, beleza? Então, vamos lá. Eu nem sei se... Deixa eu ver. Qual é o modal? Modal, galera, modal seria o meio que você vai se locomover, beleza? Então, esse meio, ele pode ser uma bicicleta, ele pode ser um carro, ele pode ser um ônibus, ele pode ser um avião, ele pode ser um barco. Modal é um meio de transporte, né? Ou seja, qual é o modal de transporte predominante no Brasil? Seria o quê? O rodoviário. Se a gente olhar no gráfico, a gente observa que, olha só, hein, os Estados Unidos, que é conhecido pelos carros, né, pelas construções de carros, é um país que adora o carro, ele usa em termos, a utilização da rodovia é em termos de 32%. Olha só, né? Os Estados Unidos utilizam mais a ferrovia, os trens, do que a rodovia, beleza? E o Brasil... Epa, ó, irmãozinho de Caleb tá que tá hoje, Deixa eu tirar o som. Beleza. Tentar tirar o som aqui. Né? Então, olha só, né? Os Estados Unidos, que é um país conhecido pelos carros, tem 32% do seu transporte através da rodovia, das estradas, né? E o Brasil, né, que tem estradas horríveis, né, cheio de buraco, utiliza 61% do transporte utilizado pelos brasileiros é a rodovia, né? É através das rodovias, é o automóvel, né? Então está falando assim, o seguinte: no Brasil, o transporte rodoviário é predominante com participação de 61%. Tá? É assim que vocês vão colocar na B. Provavelmente, galera, na hora de fazer a prova, eu vou utilizar algumas dessas questões aí, tá? Então já pode aí destacar como assim, matéria de prova, tá bom? Esses assuntos aí, por exemplo. Esse é aquele assunto também da vantagem e desvantagem da utilização da hidrelétrica, tá bom? Mas a prova do quarto bimestre, ela vai ser sobre isso, tá bom? Utilização dos rios, diferença entre mar e oceano, o transporte fluvial, né? Tudo isso, a importância do rio para a irrigação, para a plantação. Então, a prova ela vai ter esses temas. Lógico, eu vou dar uma revisão antes disso, tá bom? E a C fala o seguinte: o Brasil apresenta um uso equilibrado entre os diferentes modais de transporte, né? Então, o Brasil tem um equilíbrio, né, na utilização de transporte, ou seja, é uma utilização igual? A gente já percebe que não é, né? A gente percebe que o rodoviário, ele ocupa grande parte da utilização desse transporte, né? Se fosse um transporte equilibrado, seria assim: 20% das pessoas utilizam a bicicleta, 20% das pessoas utilizam o transporte hidroviário, 20% das pessoas utilizam o transporte... Isso seria equilibrado, né? Parcelas iguais, né, de transporte de pessoas, utilização de transporte. Mas não, no Brasil, 61%, ou seja, mais da metade da população utiliza as rodovias. Até porque, galera, o número da população é maior nas cidades do que lá na região norte, por exemplo, onde há essa grande quantidade de embarcações, de transporte hidroviário. Mas só que também, por exemplo, nas nossas regiões, que tem as praias, né, tem os canais, poderia também utilizar esse tipo de transporte. Aqui em Cabo Frio, por exemplo, existe um canal que corta o meu bairro do centro da cidade. E não existe um sistema de transporte. Se houvesse, poxa, seria... os ônibus não ficariam lotados, as pessoas poderiam... ia diminuir o tempo de transporte,
para as pessoas. Tudo bem, galera? Quem já veio aqui para Cabo Frio pelo Jardim Esperança? Alguém? Já veio aqui para Cabo Frio através... Eu. Então, quando você chega ali Quando você passa o Jardim Esperança, você pega ali a Boca do Mato, aí depois não tem uma laguna ali, né? Chamada Laguna de Araruama. Então, que tem um dormitório das garças, né? Não tem quando você atravessa a ponte, não tem o canal ali embaixo? Então, se houvesse esse sistema de transporte, ia facilitar muitas pessoas. Por exemplo, a pessoa podia vir lá de São Jacinto, de algum lugar, chegar ali no porto do carro, pegar uma barca e atravessar a cidade, né? Às vezes sem precisar pagar. Ia ser legal. Poderia ser um serviço gratuito, né? Então, olha só, quantas alternativas a gente pode utilizar em termos de transporte no nosso país, né? São ideias, galera, são coisas que a sociedade tem que pensar e tem que cobrar das autoridades, tá bom? Legal, né? Tá podendo fazer essa segunda parte que eu tô podendo explicar um pouco melhor. Caleb, bota lá na página 140, por favor. Espera aqui. 140. Ok. Então, na página 140... Vamos ver o que a galera tá falando no chat. Ah, o símbolo ali. Vamos lá, bota lá na página. Tá bom. Beleza. Aqui fala o seguinte, ó, na 3. A partir da última... Vamos lá, do começo, né? Nos últimos decênios, o território conhece grandes mudanças em função de acréscimos técnicos que renovam a sua materialidade como resultado e condição, ao mesmo tempo dos processos econômicos e sociais, né? O que ele quer dizer é o seguinte: a partir da última década, verifica-se a ocorrência no Brasil de alterações significativas no território, ocasionando impactos sociais, culturais e econômicos sobre as comunidades locais e com maior intensidade na Amazônia Legal, né? Então, o que ele quer dizer é o seguinte, que houve alterações significativas no ambiente, na estrutura do nosso território, né? Então, fala o seguinte, como é que ele falou aqui? Aqui é para marcar a questão que fala de uma alteração que houve no território brasileiro através da hidrelétrica, por exemplo. Foi a construção de usinas hidrelétricas sobre os rios Tocantins, Xingu e Madeira. Vocês são bem novos, né? Mas só que, por exemplo, a construção do rio Xingu teve uma grande discussão, uma grande polêmica, uma discussão na sociedade, tá? Houve protestos indígenas, porque a construção desse rio Xingu, ele prejudicava ali as populações indígenas, né? Ele prejudicava a qualidade de vida dessas pessoas. Então, é bom lembrar, galera, que até que ponto a economia é benéfica para a gente, no sentido assim, é válido você prejudicar populações inteiras por conta do dinheiro, por conta do lucro, né? Sendo que existem outras possibilidades de energia, de produção de energia, como a energia solar, como a energia eólica. É uma reflexão que a geografia, a história sempre procura dar para vocês, beleza? Na 4, então aí é só marcar a alternativa C, que fala sobre essa alteração que uma construção do homem pode fazer em uma determinada área, tá bom? Os impactos que isso pode provocar. A 4 já é um pouco grande, tá bom? Então, vocês podem aí depois copiar quando olhar o gabarito, né? Com mais tranquilidade na parte da tarde, por exemplo. Fala o seguinte: historicamente, os rios tiveram um papel importante na formação de centros urbanos, tanto pelo abastecimento de água
como por ser um meio de transporte que favorecia as trocas de mercadorias, sobretudo de produtos agrícolas. Entretanto, ao longo do tempo, os rios passaram a ser utilizados como rede de esgoto. Discorra sobre 2 problemas socioambientais decorrentes do uso inadequado dos recursos hídricos em áreas urbanas no Brasil. Então, aqui está falando que, antigamente, né, ainda lá, até mesmo na época da escravidão, tá? No século XIX, XX, a função dos rios, muitas vezes, era para quê? Abastecer o meio de transporte entre mercadorias, né? Transportar mercadorias através das barcas e a produção agrícola. Mas só que, com o avançar do tempo, com a urbanização, por exemplo, ali em São Paulo tem o rio Tietê. Não sei se vocês já ouviram. É um rio super poluído que cruza a cidade de São Paulo, tá bom? Mas por que ele é poluído? Porque a cidade cresceu e não pensou, por exemplo, na rede de esgoto. Para quem não sabe, pelo menos metade da população brasileira não tem saneamento básico, não tem rede de esgoto, ou seja, a água ela é despejada direta nas ruas ou direta nos rios. É o que está falando a questão, tá? O sistema de coleta de esgoto no Brasil muitas vezes não inclui o tratamento desses resíduos antes deles serem lançados nos rios, o que prejudica drasticamente a qualidade das águas fluviais. Além disso, o consumo não consciente tem ocasionado a diminuição da disponibilidade de água, o que é agravado por problemas de assoreamento, tá bom? Então é isso, galera. O Lucas entrou agora. Tio, você tá gravando a aula ou não? Só pra saber mesmo. Tá sendo gravado, tá gravando aqui. Tá? Obrigado. Ok. Então, galera, já está falando, né, nessa questão que a falta de saneamento básico, a falta de obras de infraestrutura. O que significa obras de infraestrutura? É você deixar o lugar bem estruturado, para não ter essa água de esgoto na rua, né? Porque a água de esgoto na rua provoca doenças, entendeu? Provoca problemas que muitas vezes podem ser irreversíveis, tá? Há um tempo atrás, muitas crianças morriam de desnutrição e de contaminação de água, por exemplo, crianças até 5 anos de idade, né? Então, você cuidar da água, você sanear o lugar, você colocar rede de esgoto, você também está pensando na vida dessas pessoas. Não é só uma questão de aparência, é uma questão de qualidade, de saúde pública, tá bom? Deu para entender esse pedaço, né, galera? Ok, então. Vamos lá para a questão 5, né? Também tem um gráfico aqui que fala sobre a Agência Nacional das Águas, né? Essa Agência Nacional das Águas, ela é uma agência que fiscaliza, por exemplo, áreas utilizadas pela agricultura, grandes empresas. Então, eles observam se aquela região ali, se na atividade industrial, por exemplo, há uma contaminação da água e tudo mais, né? Aqui está falando o uso da água nas regiões hidrográficas brasileiras, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, região amazônica, Tocantins, Araguaia, que seria na parte central do país, Parnaíba, tá bom? Uruguai, que já o São Francisco, né? Aí tem o Uruguai, que vai pegar a região sul do nosso país, o Paraná, Paraguai e as regiões do Brasil, né? Demais regiões. E na questão fala o seguinte: uma reflexão sobre o uso da água nas principais, aqui eu estou falando da questão 5, tá? Uma reflexão sobre o uso da água nas principais bacias hidrográficas e a crise hídrica que afeta algumas regiões brasileiras alerta que o uso racional da água exige. Então, aqui está falando assim, para que a gente tenha um uso racional da água, exige uma redução no desperdício de alimentos e técnicas de irrigação mais eficientes, pois no Brasil, o setor agropecuário utiliza mais de 50% da água disponível para o consumo. Olha só, hein, galera? Muitas vezes, os comerciais na TV, as campanhas,
falam para a gente economizar ali no chuveiro, economizar ali na hora de escovar o dente, sendo que a água, 50% da água utilizada no nosso país é para o quê? Abastecer o boi, né? Para produzir carne. Ou seja, ele está falando o seguinte: se a gente desperdiçar menos alimentos, a gente vai precisar menos de produção de alimentos, né? E também e isso vai diminuir o consumo dessa água, tá bom? Vamos para 6 agora, né? De todo o potencial hidrelétrico brasileiro, 30% já foram aproveitados. O maior potencial disponível na bacia amazônica, do qual menos de 1% foi aproveitado, a exploração de boa parte desse potencial da bacia tem como fator restritivo a presença, letra B, tá? Eu estava olhando aqui o comentário do colega no chat, tá? Voltando aqui à questão. A letra B, a presença de unidades de conservação e de terras indígenas em vários pontos da bacia hidrográfica. Então, aqui está falando que o maior potencial disponível está na bacia amazônica, ou seja, o gráfico aqui, ó, está falando que boa parte da água doce disponível no nosso país está na bacia amazônica. Por isso que a Amazônia é uma discussão mundial. É por isso que o presidente dos Estados Unidos, é por isso que a primeira-ministra da Alemanha, né, a chanceler Angela Merkel, o Biden, sempre falam da Amazônia, porque é lá que está boa parte da água doce. Então, vai ser de lá que vai ser utilizada a água para a produção do alimento, transporte de mercadoria, entre outras coisas, tá bom? Porque, galera, boa parte dos alimentos que vão para os Estados Unidos, que vão para a China, saem do Brasil, tá bom? A soja, a carne, muitas vezes, que é produzido no Brasil, vai para esses países, tá bom? Então, é importante a gente cuidar desse recurso. É isso, galera. Depois dá uma olhadinha também no gabarito. Bom, o Gabriel, interrompe a tela aí, o Caleb. Tá. Então, galera, quem chegou agora, né? O Gabriel Rubim chegou agora. Gabriel, não se preocupa. Não, tio, eu não cheguei agora, não. Eu já tava, eu saí porque o áudio travou. Tudo bem. Não, então, melhor ainda. Então, você pegou uma parte aí da explicação aqui do exercício. Então, é isso, galera. Essa foi a aula de hoje, tá? Eu acredito que deu para a gente entender muita coisa sobre a água no nosso país, sobre a importância, como a gente utiliza, como a gente pode utilizar, né? Tem muita coisa que a gente pode melhorar no nosso país, que vai economizar a utilização dessa água, que vai aproveitar melhor esses ambientes, né? Com esse grande potencial hídrico no nosso país, beleza? Aí, essa aula está sendo gravada, eu vou tentar disponibilizar tanto aquela como essa aqui na página lá do AVA e no WhatsApp. Alguém quer fazer mais algum comentário, galera? Uma dúvida? Não? Eu posso encerrar? A gente pode almoçar, então? Sim, Então, beleza, tá bom? Tchau. Estudem. Vocês têm até semana que vem para entregar os exercícios. Qualquer coisa me chama no privado, beleza? Tchau aí, pessoal. Valeu. Tchau. 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 Valeu, tchau para todo mundo. Valeu, Galeb. Valeu pela participação, hein? Valeu. Eu vou ter que fechar aqui, tá? Valeu. Tá.